Oferecimento Sesc. Microfones liberados, câmeras também já abertas. Conosco nesta sexta-feira aqui na Clube, nossa Collaber de terças-feiras, né? Hoje no presencial aqui, hoje não é EAD, hoje é presencial. É que ela já invadiu esse programa de diversas formas, né? Então, mais uma vez, agora ao vivo aqui pela primeira vez conosco na bancada, Maria Júlia Bezzi. Ai, tô honrada, muito obrigada. Bom dia quem tá nos ouvindo, quem nos ouvir depois também. Tô me sentindo em casa. Ah, isso tu tá mesmo, né? Já tá acostumada. Pra quem não sabe, a Maju teve um programete, digamos assim, programa de 15 minutos, um bloco aqui durante um bom tempo também. O Espaço Verso era o nome, né? Clube Verso, que foi muito legal. 2 temporadas muito bem sucedidas. E agora ela faz parte do nosso time de colaboradores fixos toda terça. Maju, como que tá a vida? Ai, tô do outro lado agora, porque a gente entrevistava, né? É verdade. Mas, de forma geral, eu tô muito feliz que esse mês começa a primavera, começa a esquentar. Eu sinto muito a vibe já mudando. Não sei se por aqui também, vocês têm um monte de janela, um monte de coisa, já vê as cores. A gente chega tardia, né? Quando a gente chega aqui, já chegava de noite, é meio estranho. Bem melhor chegar de dia. É verdade, sai de dia também, né? Na maioria das vezes. Acho que de uma forma geral a vida tá legal. Acho que desde sempre ali com o V, a gente tem o V desde 2022, sempre foi muito experimental, assim. Então a gente sempre testou muitas coisas e a gente sempre foi aprendendo nesse trajeto, né? Então, pergunta da vida, a gente fala de trabalho, né? Claro, é óbvio, de tudo, o que tu quiseres. Tu tá em casa, né? Daí quando tu tá em casa, tu vai falar de tudo. Mas de forma geral, acho que tá, assim, 2024 foi um ano muito bagunçado. Eu acho que 2025 as coisas já entraram no ritmo, assim. Eu sinto que a gente já tá mais positivo, já tá mais próximo, já tá olhando o trabalho, enfim, a vida com outros olhos também. Então tem sido muito legal. Eu gosto muito dessa fase, eu gosto muito de final de ano, início de ano, porque a gente começa a planejar, a gente começa a ver, tanto na vida pessoal quanto profissional, o que passou, o que foi legal, o que a gente quer mudar. Aquele balanço que a gente faz, né? Até sobre isso, como a gente tem ouvintes muito rotativos, fala um pouquinho do Espaço V, né? Pra quem não sabe, né, aquele espaço sensacional em Gramado, eu queria que tu falasse um pouquinho do Espaço V pra gente. Então vamos lá. O V começou como Verso, a gente teve uma mudança ali, ficou V Habitat, então a gente fica lá no Floresta, em Gramado. É um espaço muito pensado para trabalho, mas também para essa integração, conexão, inspiração. A gente fica onde antes ficavam fábricas de esquadrias e muito do que está lá, do conceito, da ideia, da experiência, do propósito, é voltado vem de experiências que eu tive no exterior, principalmente em ecossistemas de inovação, ecossistemas de negócios. Então acredito muito pessoalmente ir lá dentro que a gente cresce mais quando a gente está próximo de outras empresas, de outros negócios, de outros empreendedores que têm essa mesma energia, que têm essa mesma vontade, que vai conectando de uma forma geral entre si para criar mais resultado, criar mais negócio, criar mais impacto. Então hoje a gente tem salas de escritório, a gente tem várias empresas fixas lá, tem Gramado Summit, tem Gemelo, tem GTEC, tem agências, arquitetos, advogados, enfim, várias áreas. E a gente tem também os nossos espaços rotativos. Então a gente tem as estações de coworking, tem espaço de evento, de workshop, tem auditório, tem arena, enfim. É uma infinidade de coisas. Tem o laguinho no fundo para dar uma relaxada. Bastante natureza. Vem de bastante pesquisa, tá? Às vezes as pessoas não sabem, mas bastante pesquisa sobre o futuro do trabalho, sobre os novos conceitos, as novas dinâmicas de trabalho, como que a gente produz melhor, como que a gente estimula a criatividade, a inspiração. E nessa linha, recentemente, a gente abriu o Vale, que é o nosso café e restaurante. É aberto ao público, a gente está lá todos os dias. E é também pensando nessa integração, né? Então eu tô lá, eu posso tomar um cafezinho, eu posso fazer aquela pausa, posso encontrar alguém, cruzar com alguém no corredor. A gente chamava o nosso programa aqui de conversas de corredor, né? Então justamente ter um insight, ter uma ideia, ter uma inspiração, uma experiência diferente, mesmo no dia a dia, para deixar que ele corre um pouquinho mais gostoso, né? Porque a gente sabe que precisa. Esse ambiente, né, Cabelo? Esse ecossistema que a Maju lidera ali no V, eu imagino que seja o nascedouro dos insights maravilhosos que a Maju nos envia aqui semanalmente, né, Cabelo? Eu queria perguntar pra Maju esse processo criativo, como é que é a origem desses insights e talvez explique muita coisa o fato do ambiente em que ela vive, né, que ela tá ali todos os dias, que é o V. Conta pra gente um pouquinho mais desse processo criativo e que talvez tenha algum link, né, com o teu ambiente de trabalho, né, Maju? Com certeza tem, né?
Assim, há muito tempo, mesmo antes de voltar. Eu sou gramadense, eu saí por 10, 12 anos e voltei ali um pouquinho antes da pandemia. E mesmo antes de estar aqui, eu já tinha essa ideia de falar, de pensar sobre trabalho, de reconfigurar, ou de reconstruir um pouco esse conceito mais quadrado que a gente tem. Até porque hoje a gente passa a maior parte do nosso dia acordado, trabalhando, ou falando de trabalho, ou pensando em como inovar, como pensar diferente e como colocar nossa energia no mundo ali de uma forma sustentável. Obviamente a gente está pensando no que a gente recebe, mas também no que a gente entrega. E eu estar no V hoje, eu voltar para Gramado tem muito a ver com criar o V, né? Onde eu quero passar os meus dias a partir do momento que eu estiver de volta aqui e como que isso vai contribuir tanto para a empresa da minha família. A minha família tem a Monte Verde, que é uma construtora em Gramado há quase 5 décadas. Consolidadíssima, tradicional, marca. É um outro desafio também à parte, né? Isso de sucessão eu acho super importante falar, especialmente aqui que a gente tem várias empresas familiares. Mas, obviamente, meu dia lá, o meu dia a dia é o que me inspira, assim, a trazer os desafios, trazer os insights, trazer, às vezes, conexões que a gente acaba fazendo meio sem querer, mas que tem alguma aplicabilidade para o negócio, ou que pode ter, né, dependendo de quem estiver ouvindo, qual for a área de atuação da pessoa. Mas muito nessa ideia de ter um dia a dia mais leve, sabe? De a gente poder fazer o nosso trabalho, obviamente, mas também poder descansar, curtir, ter esses espaços de inspiração, que é onde a gente acaba trazendo mais referência, trazendo novas perspectivas, ampliando o horizonte, né? Porque se a gente fica sempre ali naquele quadradinho, a gente acaba fazendo mais do mesmo e não expande, né, muito essa área, enfim, esse negócio, o que quer que seja, né, que a pessoa trabalhe. Até sobre isso, né, a Maju já trouxe uma ideia, Léo, do que ela falou, e eu acho que ela pode nos ajudar um pouquinho numa questão que eu fico muito assim, porque eu me sinto, dos meus 45 anos de idade, um elo entre o analógico e o digital. Porque os meus pais, por exemplo, são totalmente analógicos e a geração que vem depois é muito digital. E a gente naquele meio do caminho acaba gerando uma ansiedade, porque, por exemplo, chega pros velhos, tudo é novidade pra eles, a gente acaba tendo que ajudar eles muitas vezes. E no teu caso, tem uma questão que tu é totalmente, vamos lá, pra frente no sentido de rapidez, de não ter aquele conceito, por exemplo, quando tu tem um espaço que nem o espaço V, já é um espaço fora do conceito tradicional. E ao mesmo tempo tu lida com essa questão da empresa familiar, que é uma empresa tradicionalíssima, né? Uma empresa que lida com as raízes de Gramado, por exemplo. Como que é isso pra ti no teu dia a dia? Porque tu tá num universo que é tudo rápido, tudo acontece muito rápido. A pessoa tá aqui, tá lá. Dinâmico, inovador. Dinâmico. A pessoa não é tão apegada a essa ideia, né? Tem uma geração que não é tão apegada que nem a gente ficar 15, 18 anos no emprego, e isso eu acho uma boa. Porque muita gente fica muito tempo no mesmo lugar sendo infeliz, né? E as pessoas perdem um pouco, muito do seu senso de trabalho, do seu senso de vida, porque elas estão presas a um modelo que daqui a pouco não precisava ser. E essa geração mais nova não tem isso, né? Se ela precisar, ela troca de emprego a cada 6 meses. Como é que lidar com tudo isso ao mesmo tempo? É uma loucura, né? Porque, na verdade, a gente fala de geração em empresa familiar, mas a gente está trabalhando com várias gerações em praticamente todos os espectros, assim, todos os ângulos que a gente olhar, né? Aqui na Clube, às vezes, aqui dentro não vai ter tanta geração, mas a pessoa que tá tanta diferença de geração. Tem também. Mas daqui a pouco a pessoa que tá ouvindo tem que pensar em como que vai ser, enfim. Eu vejo que no dia a dia é uma coisa que a gente precisa aprender e que a gente precisa valorizar. Todas, independente de qual geração, tem pontos muito positivos e tem pontos a melhorar. Não adianta a gente, tanto a minha quanto a dos outros, né? Às vezes a gente tem essa dificuldade de pôr em perspectiva. Eu aprendi, essa é a minha segunda experiência na Monte Verde. A primeira eu vim sem muito foco e aí eu fiquei lá dentro meio à mercê, assim, do que precisasse. E não foi legal, não foi uma experiência positiva, eu não soube me posicionar, não souberam aproveitar o melhor que eu tinha. E aí nessa segunda volta, né, segundo período, que foi ali um pouquinho antes da pandemia, eu cheguei já com um pouco mais de segurança. Eu acho que essa é a questão, assim, como que a gente entende o nosso próprio repertório, né? Eu falo muito da bagagem, o que tu vai colocar na tua mochila, como que tu defende isso e tu aprende a treinar o teu olhar para aquilo que a outra geração, ou enfim, a tua liderança, o teu colega de trabalho, tem para agregar na tua experiência. Hoje a minha visão é muito isso para praticamente tudo, assim. E dentro da construtora eu entendi que eu tendo segurança das coisas que eu sei, a gente consegue trocar num pé muito mais próximo. Não, obviamente não é de igualdade, né? A gente tem a nossa hierarquia,
mas eu consigo trocar no pé muito mais próximo de conhecimento mesmo, sabe? De repertório, de habilidade. Então a gente consegue entender qual é a força de cada um e consegue usar isso de uma forma complementar. Foi muito difícil, assim, no início, tudo que me falava, não é assim, e queria muito esse contraponto, assim, sabe? E aí, com o tempo, eu fui entendendo que, obviamente, para uma empresa chegar nos 50 anos, bom, qualquer pessoa que empreende ou qualquer pessoa que trabalha em qualquer lugar, sabe que alguma coisa tem que estar sendo feita certo, né? Porque não é fácil mesmo. Então, assim, eu acho que é muito identificar, assim, entender que as novas gerações, elas são muito mais dinâmicas, elas são muito mais rápidas, elas talvez consigam ter um olhar para tendência muito mais legal, porque elas conseguem estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo tem muito menos consistência, muito menos persistência também. Agora eu posso jogar aqui, o pessoal vai falar, não, mas eu não sou assim. Mas assim, num geral, a pessoa que tem mais tempo, ela também tem uma perspectiva mais longa, então tem menos pressa, tem essa ânsia um pouco mais acalmada. Uma coisa que eu reparava muito no início, agora eu sinto que eu tô melhor, mas qualquer coisinha me afetava muito, assim. Nossa, faltou luz e as pessoas ficaram chateadas porque, sei lá. E eu ficava, nossa, que horror. E aí o meu tio é a pessoa que veio mais acalmar, meu pai também, falava, não, mas peraí, não foi nada, sabe? Não foi nada, se embora. Ou alguma negociação que deu errado, um contrato que eu perdi, levava aquilo muito pra mim. E vejo que a gente faz muito isso hoje, a gente põe muita expectativa nas coisas. E aí, quando tu tem mais tempo, tu já teve mais falha, tu já teve mais acerto, tu já teve mais situações adversas que tu pensa, não, isso aqui, nossa, eu sobrevivi aquilo, eu sobrevivi qualquer coisa. Então, eu acho que tem um pouco de cada, assim, eu acho que é bem importante poder ter um pouco de clareza, assim, né? Então, realmente, isso aqui eu preciso melhorar, sei lá, ansiedade é uma coisa que tá muito em alta hoje, as pessoas não têm aquilo afeta pessoalmente. Tá, vamos trabalhar um pouquinho de inteligência emocional, vamos trabalhar a comunicação, vamos trabalhar relacionamento. Posso não concordar contigo, não tem problema. Agora, isso não significa que eu preciso sair desse trabalho, né? Enfim, acho que são coisas que as novas gerações precisam aprender. E as gerações mais antigas ter um pouquinho mais de flexibilidade. Eu acho que é ter um olhar um pouquinho mais atencioso, talvez até um pouco mais aberto, sabe? Então, assim, talvez não seja o jeito que eu faria, mas que bom, né? Sim. Um jeito novo pode funcionar, pode não funcionar. Acho que esse olhar pro erro também é importante. E eu me sinto hoje muito abraçada, assim, dentro da construtora. Tipo, se eu erro alguma coisa, ou se eu falo, nossa, tipo, ratei. Não, achei que ia dar diferente. Tudo bem, que bom que tu tentou. Obviamente, né, dentro dentro de um espaço seguro, né? Não vai sair por aí fazendo besteira e dizendo, que bom que eu pelo menos acertei. Mas esse olhar para aprendizado é essencial, né? Quando a gente fala de inovação, é isso. Tu vai errar, porque tu tá testando coisas que não foram testadas antes. Ainda sobre inovação, Léo e Maju, tu é uma pessoa que prima muito por isso no teu espaço. Como foi chegar, na época com o Verso, e apresentar isso para uma região que é acostumada com aquela questão de eu tenho o meu espaço, é o meu canto, aqui é do meu jeito, e tu ter que vender essa ideia pro exterior? Acho que no início gerou um desconforto para muita gente, né? Tu fala como foi, eu penso como está sendo, né? Porque é um exercício contínuo. Traz muitos desafios. Eu falo que eu vim com uma boa dose de ingenuidade, senão talvez não tivesse tanta cara, assim, porque realmente tu provocar e tu, de certa forma, causar um pouco, assim, no que as pessoas estão acostumadas é um desafio e acaba sendo um desafio não só cultural, não só pessoal, mas comercial também, Claro. né? Porque tu precisa que aquilo tenha um tipo de aceitação para que possa desenvolver, né? O que quer que seja que tu esteja buscando com o espaço, com o negócio, enfim. Então, acho que pra mim esse foi o principal desafio, assim. Eu tinha essa vivência, porque eu realmente experimentei espaços similares ou com algumas referências próximas no exterior. Eu fiquei um tempo nos Estados Unidos, depois fui pra Portugal. E eu vinha com aquela ideia de como aquilo funcionava. Mas aqui tu precisa fazer e tu precisa pôr na rua, e aí tu vai entender como que é a melhor narrativa e tu vai desenvolvendo essas estratégias de comunicação. Eu acho, porque tudo é comunicar, na verdade, né? Eu hoje vejo que a forma como eu fui recebida dentro do conselho da minha família foi essencial, assim, porque eles, em parte, queriam que eu voltasse, né? Para que eu tivesse envolvida. Quando a gente fala de continuidade de negócio, tu precisa ter uma formação de novas lideranças que possam assumir pelo menos parte do que é feito hoje pelos gestores atuais.
E eu vejo que eles tinham muito esse olhar e que o negócio em si, o conceito que eu estava trazendo, ele não foi central na decisão de, tipo, vamos investir nisso e vamos fazer isso acontecer. Mas que uma parte também foi essa vontade de ampliar um pouco o core da empresa, de testar outros modelos de negócio, de ter outras dinâmicas. Eu acho que isso, indiferente de ser um espaço de trabalho, ou de ser um espaço de evento, ou de ser alguma coisa que conecta com a clube, com qualquer empresa mais consolidada, é importante, né? Esse olhar de, se a gente for abrir novos caminhos, quais caminhos serão esses, como a gente vai fazer e quem que vai estar à frente, né? E eu vejo isso muito hoje lá dentro do V, assim, a gente tem muitas iniciativas que não sou mais eu que toco, sabe? Então, como que a gente faz esse link? E a questão de aceitação, de olhar para o público, de olhar pro caminho até que o negócio vai tomar, porque tu cria pensando num formato, né? E aí tu vai entendendo, isso aqui foi legal, isso aqui não foi tão legal. Tem coisas lá dentro que a gente já mudou, tanto na questão dos pacotes, né? A gente evita ao máximo falar em aluguel, porque não é um aluguel, né? Tu tem, além da sala, uma série de serviços, de benefícios, de conexões lá dentro. Então, qual a palavra que a gente vai usar, qual a narrativa que a gente vai criar, qual a história que a gente vai contar, em que tipo de ambientes a gente vai estar falando sobre quais assuntos e como que isso vai construindo essa identidade, né? Essa personalidade. E assim, não funcionou, o que a gente muda, como que a gente troca. Gosto muito de olhar para dados, então quem está chegando até a gente, quando a gente fecha contrato, o que a pessoa buscava e encontrou, quando a gente não fecha, o que a pessoa buscava e não encontrou, ou o que não foi legal para ela. Então, como que a gente atende daqui a pouco as pessoas que estão lá dentro de uma forma diferente. Assim, pra mim a mágica é agora que tá acontecendo, né? Porque quando é planejamento, tu precisa de uma resiliência, especialmente no mercado imobiliário, né? Então a gente fez obra, aquilo leva um tempo. É diferente de eu pensar um blog, amanhã eu posso ter um post lá, ou blog Se não antigo, tiver, daqui a pouco tá tudo certo. Entendeu? Ou pensar alguma coisa mais rápida, né? Inclusive a construtora, além de ter um conselho, a liderança mais conservadora, é um mercado conservador, né? Porque ali tu planeja um prédio, vai ali 2 anos para aprovar, mais 2, 3 anos para construir, então tu tem um prazo longo, né? O que a gente pode fazer que encurte esse prazo, ou que tipo de produto a gente pode ter que seja complementar, mas que daqui a pouco nos traga um outro tipo de recorrência, um outro tipo de dinâmica. É tentativa e erro, e eu acho que ter esse core ali, esse time unido e a fim de fazer. Que aqui também é um dos principais desafios, né? Tu ter esse time. Eu acho que isso, Maju, Léo e nossos ouvintes, é o desafio de qualquer organização hoje. Tu conseguir formar um time que siga os preceitos culturais da empresa, né? Porque toda empresa tem uma cultura, né? E ao mesmo tempo sejam conectados entre eles e entendam a realidade do momento. Porque, por exemplo, uma empresa que tu tá falando, uma empresa de 50 anos. Mas o momento hoje não é, tipo assim, uma empresa de 50 anos, quando ela começou, ela de repente tinha que rever os seus conceitos a cada 10 anos. Hoje tem que rever seus conceitos a cada 6 meses. E aí, né? É um detalhe que a gente tem que estar sempre ligado. Eu acho que e não é assim, porque tu tem que rever, mas ao mesmo tempo, se tu rever o tempo todo, qualquer coisa que acontece, tu acaba perdendo ali a tua essência, sabe? Aquilo que é mais permanente, né? Mais orgânico. Exato. Não, eu não digo tu mudar a forma de gestão cultural da empresa, né? Mas o que eu vejo sempre é o seguinte, antes tu ficava 10 anos, tipo, com o mesmo jeito de trabalhar, as coisas fluíam, Sim. né? Era a brincadeira que eu via nos anos 90 ali. A time que tá ganhando não se mexe. Essa questão, pra mim, muitas vezes... Tem gente que trabalha assim até hoje. Tem gente, mas é perigoso. Né? Não é igual como era, né? E isso é muito impactante, porque é muita ferramenta nova o tempo inteiro. É muita ferramenta nova o tempo inteiro, né, Maju? E tu sabe que essa é um dos benefícios, assim, também, uma das vantagens das gerações. Eu vou nos colocar numa das gerações um pouquinho mais experientes, obviamente tem outras que são mais, mas de tu já ter algum repertório para poder filtrar, né? Eu tive agora num evento de inovação em Minas e é uma das coisas que eles falavam muito, assim, essa é a primeira vez que as evoluções tecnológicas, elas beneficiam mais as gerações que já estão no mercado de trabalho, porque antes, quem não tinha referência acabava adotando muito mais fácil. E hoje, se tu vai para uma inteligência artificial, se tu conversa com um chat ali de AI,
tu precisa ter repertório pra poder filtrar, porque nem tudo que tá ali é o que vai funcionar pra ti. Eles não têm filtro, eles não têm moral, Na verdade é um não tem algoritmo, ética, né? não tem- É um algoritmo, né? exatamente. É uma ligação matemática. Tu vai perguntar lá, eles vão pegar na matemática deles o que essa resposta vai vir pra ti. E quanto melhor tu pergunta, melhor tu recebe a exatamente. resposta, né? É o Então, prompt. e assim, é chocante, porque realmente, às vezes a pessoa vem com uma coisa pronta, mas que não é pro teu mercado, não é pro teu negócio, não é... Às vezes, assim, a ideia é maravilhosa, mas a execução daquilo não faz sentido, não cabe, não comporta dentro da estrutura que tu tem de time, de equipe, de orçamento, do que for, sabe? Mas isso é super interessante, assim, porque quanto mais tu vive, melhor tu vive, né? E no trabalho é a mesma coisa. Quanto mais tu trabalha, melhor tu vai trabalhando. Bagagem, experiência, horas de voo, né? Tudo isso a gente percebe nitidamente que vão trazendo também benefícios pra quem tá aí no corre, pra quem tá aí no mercado de trabalho. Obrigado, Maju. 8h43, a gente tem que já ir encerrando, mas foi tão bom quanto são os collabs. Ela vai voltar aqui de vez em quando. Agora eu vou botar ela na obrigação pra ela vir aqui nos visitar. Não digo todo mês, mas uma vez a cada 2 meses. Ela faz essa viagem, porque é uma viagem hoje, né, Maju? Imagina, um prazer. Obrigada por me receberem. Valeu, Maju. De Collabra pra Collabra, tem que trazer aqui a mensagem da Gabi Grespan. Beijo pra Maju. O Espaço V é incrível. Queridíssima Gabi Grespan. Aliás, quem não conhece o Espaço V, olha... Venham tomar um cafezinho com a gente. Agora, início da manhã é uma delícia. Já deixa aí, já bota um bom ritmo pro restinho dessa sexta-feira. Começa bem aí o dia, começa bem a semana ou abre bem o final de semana. Valeu, Maju. Até a próxima. Um rápido intervalo. A gente já volta aqui na Clube 885, muito mais que rádio. Grande Jornal Regional. Muito mais.